Glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos, nesse momento precioso, orar pela pessoa ao nosso lado, né? Diga para essa pessoa: Deus quer te honrar. Por isso eu vou orar por você. Isso, abençoe ela agora. Pai, no nome de Jesus, eu abençoo essa pessoa ao meu lado agora. E o Senhor vai derramar sobre ela as tuas bênçãos sem medida. O Senhor vai honrar em o nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, é isso aí. Temos um tema para hoje. Chama-se: a humildade diante de Deus precede a honra. A humildade diante de Deus. Você está me ouvindo bem aí? Eu acho que está muito alto para mim. Aleluia. A humildade diante de Deus precede a honra. Glória a Jesus. Espera aí. Quebrou aqui a tampa do notebook, mas tudo bem, deixa eu ver se eu consigo ver aqui alguma coisa. Então, queridos, esse assunto aí tão precioso, deixa eu só ver se eu consigo ver se, para ficar maior para eu ler aqui. Mas muito bem, então vamos por aqui. A humildade precede o que, gente? A honra. Exatamente. Deus que falou também como introdução, Ele falou assim: aqueles que me honram, eu honrarei, e os que me desprezam serão desmerecidos. Então Deus falou isso, declarou e afirmou isso lá em 1 de Samuel. Mas como introdução eu quero falar isso, porque o nosso texto, na verdade, está em Tiago. Tiago capítulo 4, de 8 ao 10. Tiago 4, de 8 ao 10 diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A vontade de Deus é isso, mas tem algumas coisas que impedem isso acontecer. E nós vamos então trabalhar um pouco isso hoje, para que você continue sendo tão honrado como você já tem recebido tanta honra de Deus. E Deus vai continuar te honrando ainda mais. Essa questão de alguém se humilhar perante Deus, de fato Ele afirmou que quem se humilha vai ser exaltado, quem se humilha vai ser perdoado. E se eu fosse citar mais algum texto, eu citaria a 2 Crônicas 7,14, onde ele fala com o povo dele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus, Ele quer sim nos honrar, mas Ele precisa que nós tenhamos uma atitude diante dEle, uma atitude de humildade. Uma atitude de humildade vai fazer toda a diferença em nossas vidas, no nome de Jesus. Só ver se eu... só um minutinho para eu colocar mais luz de fundo aqui. Eu ia usar o notebook, mas ele quebrou bem aqui. Eu acho que quebrou na viagem. Olha, abriu aqui. Quebrou ali, tá aberto aí, né?
Muito bem, agora vai. Tranquilo, né? Isso. Então, o que impede alguém de se humilhar diante de Deus? Ele está falando aqui que aqueles que se humilham, né? E tem muitas pessoas, eu não sei sobre vocês, mas eu tive que aprender a me humilhar diante de Deus. Quantos mais tiveram que aprender aqui? Quantos ainda estão aprendendo? É interessante essa questão de se humilhar. Mas tem alguma coisa que impede esse humilhar diante de Deus, que é chamado de orgulho. O orgulho ferido ou doentio. Ou para descrever ainda melhor esse orgulho, eu vou ler um texto aqui, depois eu vou realmente descrever que tipo de orgulho é esse. Lá em Provérbios 16, versículo 8, está escrito assim: o orgulho leva a pessoa à destruição, e a vaidade faz cair na desgraça. Então, o orgulho, que orgulho que leva a pessoa à perdição? Nós vamos entender. O orgulho ferido, que nada mais é do que a ferida emocional. Pessoas que têm facilidade para se ofender. Tem pessoas que é assim, tipo mamão verde. Você coloca no mamão verde, ele já sai um leite. É ou não é? Então, tem uma facilidade para se ofender. Então, é uma pessoa ferida emocionalmente. A pessoa, ela é tão orgulhosa, mas tão orgulhosa, que qualquer situação que fere o seu orgulho, torna-se uma questão mortal. Para ela, se alguém falar alguma coisa que, tipo, bate naquela ferida, acaba para ela. Ela abandona os melhores amigos, porque alguém feriu ela. Eu não sei se você já foi ferido por alguém. Não é? Ele diz assim: você me feriu. Eu não sei se você já conversou com alguém e esse alguém disse: você me feriu. Como que você se sente quando alguém acusa você que você é culpado da ferida dele, da ferida dela? Então nós estamos lidando com uma pessoa que ela tem um problema interior chamado ferida emocional. E ela precisa ser curada. Quero chamar a atenção para isso. Saber desapegar desse sentimento tão voltado para o eu, nos ajuda a minimizar a importância da crítica. Quando nós aprendemos a desapegar desse orgulho ferido, vai ser mais fácil para nós, porque as críticas que vierem contra nós, elas não vão ser destrutivas. Entenda uma coisa, alguém me falou outro dia, que não existe crítica construtiva e nem crítica destrutiva, existe a crítica. Concorda comigo? Tem psicólogo aqui? Não sei, mas se tiver, você vai ou concordar comigo ou me ajudar a consertar o que eu vou falar aqui, que eu estou mexendo um pouco com a psicologia. Mas que a crítica, ela acontece. Porém, se eu sou uma pessoa ferida no meu emocional, eu vou receber essa crítica, e se eu receber essa crítica com o meu crivo emotivo ferido, eu então vou achar que você está querendo, posso fazer para que o meu orgulho seja saudável. Você sabia que o orgulho pode ser saudável? Ele pode. Ou seja, como eu posso me desapegar do orgulho ferido, da ferida emocional? A primeira e a mais eficiente e mais eficiente de fazer isso e consequentemente controlar o orgulho doentio, é trabalhando com honestidade. Você precisa ser honesto com você mesmo. Você precisa reconhecer que você precisa de mudança. Então, trabalhar a honestidade com alguém que é emocionalmente ferido é uma afronta para trabalhar a honestidade com ela, porque ela quer a todo custo que você entenda que ela tem o direito dela de se sentir ferida, e
que você tem que respeitar o direito dela, de ela ficar ferida. É impressionante, mas a honestidade com ela mesma, saber que ela tem um problema e que ela precisa resolver aquele problema. Então, para essa pessoa, trabalhar a honestidade é um pesadelo para ela, porém, trabalhar a honestidade é também um remédio para a pessoa que tem as emoções feridas. Você precisa trabalhar a honestidade, essa pessoa precisa ser honesta com ela mesma. Porque, gente, o orgulho ele reflete a nossa personalidade, o orgulho reflete o nosso eu. O orgulho ele configura como se fosse esse farol aqui que foca em mim e dá uma luz em mim. Então, a maneira como eu recebo as críticas vai demonstrar para a pessoa que está me assistindo, me olhando, quem eu sou. Então, o orgulho vai refletir quem nós somos, ou seja, reflete a percepção que as pessoas podem ter a nosso respeito. Você já deve estar pensando assim, será que eu sou orgulhoso? Entenda uma coisa, a psicologia, ela trabalha dois tipos de orgulho: o orgulho positivo e o orgulho negativo. O orgulho positivo, que muitos também chamam de orgulho autêntico. E o orgulho negativo, ele é também tratado como um orgulho arrogante. Essa é a grande diferença, porque o orgulho é bom demais. Diga, orgulho é bom demais. Você vai sair daqui entendendo que o orgulho é maravilhoso. Mas o orgulho arrogante, que é o negativo, ele é doentio e refere-se à dificuldade em admitir erros e os sentimentos de superioridade. Uma pessoa que é arrogante, uma pessoa que tem orgulho arrogante, portanto, ela não vai se submeter nem a Deus, esse orgulho é doentio, e ela tem dificuldade de admitir os erros dela. É bom trabalhar isso, eu tenho trabalhado muito isso na minha vida, reconhecendo os nossos erros. Se porventura alguém falar que eu errei, eu já me humilho, peço perdão. Às vezes a gente pede perdão até exageradamente, mas é melhor exagerar para se humilhar do que não reconhecer que você tem um problema nessa área. E essa pessoa com orgulho arrogante, ela também se sente superior aos demais. O sinônimo do orgulho arrogante significa ser altivo. Olha só, o orgulho arrogante, ele é altivo, ele é prepotente, ele tem uma convicção que ele é o famoso expert. Ele conhece tudo, ele é o melhor em determinados assuntos e ninguém dá conta de nem conversar com ele. E por isso não tem interesse em ouvir a opinião dos outros. Então, um orgulho arrogante. De modo geral, uma pessoa arrogante é considerada orgulhosa, soberba, presunçosa e extremamente vaidosa. No orgulho arrogante, a autoestima apresenta a correlação negativa. Essa pessoa que tem esse orgulho arrogante, tem sempre na boca dele alguma coisa negativa. Você quer motivar essa pessoa para algo positivo, para algo que vai dar certo, e a pessoa diz, será? Eu acho que não. Talvez não é bem por aí. Será que vai dar certo? Então, tem sempre uma conotação negativa. Mas o orgulho autêntico, que você vai amar, que é o positivo, o orgulho autêntico, ele relaciona-se os sentimentos de alegria, de prazer, nas suas experiências da vida. Após se obter um sucesso, ele tem prazer em curtir aquele momento, ele fica alegre ao máximo, ele extravasa de alegria, porque tipo assim, ela está se sentindo orgulhosa que ela conseguiu. Quer ver? Você acabou de fazer a prova do Enem, já saiu o resultado? Ainda não, né? Mas quando sair,
Muitos aqui vão ficar alegres, felizes. Ela está se orgulhando que ela estudou, que ela foi capaz. Então esse orgulho autêntico é o lado bom do orgulho, né? É o positivo. Isso é fantástico. Eu falei que você ia amar. Quantos estão amando esse orgulho? Ele é ótimo. Agora, quando ele pende para o lado do doentio, ferida na alma, aí é um problema. Olha o sentimento de satisfação e de valorização, o brio. Tem aquele brio. Você sabe o significado dessa palavra brio? É muito profundo, eu estava pesquisando. E o brio quer dizer também dignidade. O brio quer dizer também valor. O brio, ele é aquela questão da honradez. O brio, ele é também o amor próprio. O brio é aquela ufania, é aquela sensação de dever cumprido. Você vai nas nuvens, eita glória! Diga que orgulho bom. Isso. Deus, ele quer te abençoar, mas você precisa se humilhar na presença dele. O que mais que eu tenho aqui para nós hoje? O pundonor, né, que tem a ver com pudor também. Isso tudo faz parte do brio. A honradez, o pundonor, a exaltação. Ele até se exalta, porque ele é capaz, mas ele é tão puro, tem uma pureza nessa pessoa. Não é aquela pessoa arrogante, prepotente, não. Que seria o lado doentio do orgulho, o negativo. Ele também curte as glórias do momento. Aleluia. E eu estava fazendo uma correlação com o brio da glória de Deus. Quero também frisar aqui que o orgulho autêntico, a autoestima apresenta a correlação desse orgulho muito positiva. A autoestima da pessoa, ninguém consegue abalar essa pessoa. Aconteça o que acontecer, ela está firme na rocha. As pessoas olham para ela e dizem assim: como é que você não se abala? Tantas coisas vêm sobre ti. Mas é porque você tem esse brio. A sua autoestima está lá em cima. É positiva. Fazendo a correlação com o brio da glória de Deus, podemos dizer que Deus, ele tem um brio sobrenatural. E esse Deus, tendo esse brio, eu coloquei assim aqui, o brio da glória de Deus. O que caracteriza a glória de Deus é a sua presença carregada de bondade e de compaixão. Você, com esse brio de um orgulho positivo, esse lado bom, você também é cheio de bondade, de benignidade, de compaixão, de amor ao próximo. Você quer ajudar e você curte esse momento, porque você ajuda as pessoas. E em Êxodo 33, onde Moisés pediu para Deus mostrar para ele o brio. Mostra-me o teu brio. Em outras palavras, disse: mostra-me a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Entenda o brio da glória de Deus. Então, quando você tem esse lado bom, o que eu estou falando em cima de que o que me impede me humilhar diante de Deus é um orgulho ferido. Porque quem tem orgulho ferido ou ferida emocional,
traduzindo, o orgulho ferido é uma ferida emocional, ele tem dificuldade para se humilhar, ele tem dificuldade para pedir perdão, ele tem dificuldade até para aceitar o perdão de Deus, ele tem dificuldade para perdoar o irmão 70 vezes 7. Essa pessoa que tem uma ferida na alma, eu já te perdoei uma vez, segunda vez, não, eu te perdoo, mas eu não quero mais nenhum contato contigo. É uma pessoa com feridas na alma. A pessoa abandona até Deus por isso. Então isso impede. Mas aqui nós estamos olhando para um homem chamado Moisés, que não tinha esses problemas, ele foi tratado. Moisés, um homem igual a todos nós, ser humano, ele também precisou ser tratado no seu orgulho. Ele precisou ser tratado nas suas feridas, para poder chegar ao nível de pedir que Deus mostrasse a sua face. Ele queria ver o brilho de Deus, a autoestima do nosso Deus. O Novo Testamento confirma essa palavra, kabod, que é a glória de Deus. Tal como no Antigo Testamento, a glória de Deus também se manifesta em Jesus. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: pois Deus que disse, das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou, né? Ele mesmo brilhou, a glória dele se manifestou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Para você ter tudo isso, o brilho desse orgulho, você precisa de Deus dentro de você, senão você não consegue. O ser humano sem Deus, ele não consegue ter essa atitude de perdoar o seu irmão, de ser bom para com seu irmão, de estender a mão, 1, 2, 3, 4, quantas vezes quiser. Nós precisamos de Deus dentro de nós, para sermos curados das nossas feridas e amarguras. Amém, gente? Só Ele pode. E assim nós vamos estar resolvendo a nossa vida. O testemunho da igreja primitiva também fala sobre isso. É que Ele é o Senhor da glória, né? Lá em 1 Coríntios 2, 8 e 9. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. A glória é o brilho, né? Todavia, que está escrito, todavia que está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente humana não imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então tudo que você está ouvindo agora, glória a Deus, vocês são top demais, hein? Meu Deus, glória a Jesus. Então tudo que você ouviu, essas revelações, isso aqui, se você não entendeu ainda, é uma tremenda revelação para a sua vida. Agora você vai sair daqui de bem com a vida. Você não vai estar preocupado se você é orgulhoso ou se você não é. Você vai dizer, eu tenho orgulho de servir a Deus. Tem pessoas que tem problema de falar até a palavra orgulho. Você tem que entender que esse brilho, esse orgulho de dizer assim, graças a Deus eu sou salvo. Não é o lado negativo, não. O lado negativo é aquele que não se humilha. Mas Deus é tão bom, não é verdade? Glória a Deus. Por isso tudo podemos afirmar que a humildade diante de Deus precede a honra. A humildade diante de Deus precede a honra. E o nosso segundo ponto da mensagem: se humilhar na presença de Deus é crucial para sermos
um cristão autêntico. Você se humilha na presença de Deus, isso é crucial. O que é crucial? O que significa crucial? Crucial vem do latim, vem da mesma raiz da palavra crux, que é cruz, ou seja, o ponto alto do assunto. É crucial para nós nos humilharmos na presença de Deus. Amém, gente? Então, se humilhar na presença de Deus é crucial para que eu seja um cristão autêntico. E todo dia nós precisamos ir na presença dEle. Então, o ato de se humilhar consiste em um ato de submissão. E por isso está relacionado com alguém que deseja viver de acordo com a vontade de Deus. Então, quando você vai na presença de Deus, você vai se humilhar, você está dizendo: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a viver de acordo com a sua vontade. Em outras palavras, você já está dizendo: Senhor, eu quero ter essa humildade dentro de mim, para que assim o Senhor me conduza pelo caminho de honra. Eu preciso ser um cristão honrado, eu preciso ser um evangelista honrado, eu preciso ser um profissional honrado, mas eu não consigo, Senhor, sem a Tua presença. Aí você se humilha, você quer essa presença em você. Quantos me entendem nessa noite? Está sendo bom para você? Então olha para a pessoa ao seu lado: você é muito orgulhoso. Agora você está fácil falar, né? Não é esse orgulho negativo, porque se for negativo, você vai conhecer uma pessoa que tem orgulho doentio. Ela tem ferida nas emoções, ela se fere com facilidade. Gente, se nós errarmos, nós temos que, sim, o dever de nos humilhar. Se nós errarmos com alguém, a pessoa tem o direito de nos corrigir. Quantos têm dificuldade? Não precisa levantar a mão agora não, mas quantos têm a dificuldade de receber uma correção? Quantos? Pensa em você. Você diz assim: eu não gosto que ninguém me chame a atenção. Quantos? Pois é. Então você tem o orgulho ferido. Se você não tem orgulho ferido, você ama ser corrigido. Você gosta de ser chamado a atenção. Porque assim você vai acertar mais vezes. Agora, quando você não gosta nem de ouvir a opinião do outro, então é um problema pessoal que precisa ser consertado. Quantos me entendem, diga glória a Deus. Uma outra pergunta: como se humilhar na presença de Deus? Como eu posso me humilhar na presença de Deus? Só um comentário aqui: se o jovem rico tivesse entendido isso, o que Jesus estava falando, ele teria sido não somente salvo, mas também um dos homens mais honrados na face da terra. O jovem rico, qual era a questão dele? Ele queria ser salvo, é verdade. Ele chegou com Jesus e falou: mestre, o que eu faço para ser salvo? Jesus falou assim: olha, cumpre os mandamentos. Ele falou: isso já faço desde criança. Jesus olhou para ele: só falta uma coisa. Jesus queria tratar do orgulho ferido dele. Vende tudo que você tem. Ele pensou assim: eu vou ficar pobre. Não. Eu não nasci para viver pobre. Não. Eu sou muito orgulhoso para viver pobre. A ferida apareceu na hora. Diz a Bíblia que o jovem rico saiu e foi e nunca mais é citado esse jovem rico na Bíblia. Então, se ele foi salvo ou não, só lá no céu que a gente vai saber, né? Mas
O problema dele era ferida na alma. Perdeu o emprego, misericórdia, acabou, né? E cabote, glória de Deus se foi, né? Então, queridos, Jesus Cristo, ele é o maior exemplo, ou seja, o grande exemplo, o exemplo de alguém que nos mostra exatamente como viver essa vida de humildade diante de Deus. Lá em Filipenses 2,8 diz assim: e achado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Então ele se humilhou até a morte, ele viveu como servo. O apóstolo Paulo, ele recomenda aos cristãos que sejam imitadores de Deus como filhos amados. Lá em Efésios 5,1 ele disse: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se nós queremos a bênção de Deus, queridos, ela não vem por sacrifício. A bênção de Deus, ela vem por obediência a Deus. Agora a obediência vai te levar a sacrifício. Então você sacrifica não para receber, não é o quanto você faz, mas é o quanto você obedece aquilo que Deus quer que você faça. Então, falando nesse aspecto, o que um pai espera receber de um filho? Na obediência, né? A resposta para essa pergunta não pode ser dada segundo a concepção do homem moderno, da contemporaneidade, levado por todo o vento de ensinos. Antes deve ser respondida levando em conta o contexto cultural e social do homem da antiguidade. Hoje, se você pede do filho uma obediência, ele vai entender só essa questão de relação, de uma amizade, um sentimento, de uma coisinha. Só que no contexto da Bíblia, no contexto de Jesus, era aquele contexto da antiguidade, porque Deus, Jesus sendo Deus, Ele deixou todo o seu poder, Ele é o dono de tudo, mas Ele agiu como servo, Ele viveu como servo, morreu como servo, e lavou os pés de seus discípulos. Então Ele serviu de modelo, mesmo sendo Deus. Não usou como usurpação ser igual a Deus, mas assumiu forma humana, viveu entre nós, sofreu tudo que nós passamos, e Ele é um exemplo de humildade, ou seja, obediência como servo. Jesus Cristo nos faz entender que ao obedecer nossos pais, se você tem um pai aqui, agradeça a Deus, você tem que obedecer ao seu pai, mas não somente com esse sentimento de honra ou qualquer coisa assim, nesse contexto do homem moderno, mas daquele homem da antiguidade, que mesmo você sendo herdeiro do seu pai, mas você ainda se apresenta a ele como sendo o servo dele. Amém, gente? Quem ainda mora com seus pais, diga glória a Deus. Então o seu pai, sua mãe tem o privilégio de te ver de manhã cedo, você acorda primeiro, você molha as plantas, você já coloca, na linguagem lá do interior do Pará, a chocolateira no fogo. Enquanto a água esquenta para fazer o café, você está lavando as louças, arrumando a casa, passando pano, deixando tudo em ordem. Quando o papai e mamãe levantam, está tudo pronto, porque você é o servo do seu pai, você quer servir o seu pai, amém? É assim lá na sua casa? Ou será que a mãe que levanta cedo, faz tudo, aí depois o gurizão ainda levanta e diz: mamãe, a senhora já fritou o meu ovo? Essa é o homem moderno, mas o homem da Bíblia, a obediência pela palavra,
Ele está ali para servir, Ele quer honrar. E eu quero te dar uma dica, que se você faz essas coisas, Deus vai te honrar. Agora, se você acha difícil fazer essas coisas, a honra de Deus vai passar longe de você. Isso é sério, gente. E parece ser um sacrifício muito grande para o homem moderno. Quer ver o que acontece com alguns? É claro, é só com alguns que não estão aqui. O pai cuida desde que a mulher engravidou, e a mãe cuida junto. Aí vai para a escola, depois que forma, completa 18 anos, agora eu tenho 18 anos, eu vou cuidar da minha vida, você que fique para ele. Eu mando em mim. Você é doente emocionalmente e nem sabe. Isso é uma doença que você tem. Você precisa ser curado. Aí você diz, pastor, estava tão bom esse negócio do orgulho. Agora, não é assim. A humildade diante de Deus precede a honra, pessoal. E Jesus Cristo, sendo Deus, Ele modelou para nós como que devemos ser humildes. Em todos os tempos, os pais esperam o amor dos filhos, claro. Porém, se falarmos do homem do nosso tempo, o amor esperado fala de afetividade, de carinho, de sentimento. Mas se falarmos conforme o pensamento do homem da antiguidade, ele se apresenta como um servo. Bom, Gálatas no capítulo 1, mesmo sendo o dono de tudo, quando ele ainda é um jovem, ele ainda é um escravo, igual aos demais. É isso que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 1. Digo, pois que no tempo todo que o herdeiro é menino, em nada é diferente do servo, ainda que seja senhor de tudo. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tem algumas pessoas que não entendem o trabalho pastoral, que não é o vosso caso. Desculpe, pessoas dizem assim: esses pastores ficam pegando no meu pé. Esses pastores acham que eles são meu dono. Esses pastores, eu quero dizer uma coisa para vocês. Diga, os pastores são servos. Servo de quem? De Deus. Você é ovelha de quem? De Deus. Deus é o teu dono. Diga, Deus é o meu dono. O pastor cuida do rebanho de Deus. Olha só, quando o dono do rebanho chega, ele vai chegar com o pastor e dizer: pastor, cadê o meu rebanho? Ele vai dizer: está aqui, pastor, mas 1, 2, está faltando, cadê o fulano? Ah, Deus, sabe como é que é? Você não sabe como é que é? Não. Você é o pastor do meu rebanho. Eu quero que você me diga onde está a minha ovelha. Quantos me entendem? Para isso, o pastor precisa querer saber o estado das ovelhas do Senhor. Então, nosso trabalho, quando a gente vai para cima para querer ver o que você está fazendo e tal, e olha, a ovelha do rebanho do Senhor, escute, a ovelha do rebanho do Senhor, diga comigo, a ovelha do rebanho do Senhor tem que produzir. Diga, pastor não dá cria, quem dá cria é a ovelha. Exatamente. Então o que o pastor faz? Ele trabalha duro para que o rebanho do Deus que ele serve, que ele está cuidando, frutifique e dê fruto, porque quando o Senhor vier, ele vai querer ver o rebanho dele crescido, aumentado, multiplicado em nome de Jesus. Então entenda o nosso trabalho, fica mais fácil para nós. Terra. O filho deve obedecer, honrar o pai, de modo que honrar é obedecer. Deuteronômio 5,16 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te tem
Aí pontinho, pontinho, né? Mas honra o Senhor, teu pai e a tua mãe. João 5:23, para que todos honrem o filho como honra o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Então, se você não honra, queridas, é tão forte essa mensagem. Eu estava meditando nela de madrugada. Deus tem falado comigo ao longo das madrugadas. E Deus quer nos trazer essa reflexão. Malaquias disse assim, 1:6. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? A honra que me é devida. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos Exércitos, a vocês, sacerdotes. Vocês são que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam de que maneira nós desprezamos, né? Jesus disse em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Então, queridos, a exigência aqui de Deus, ela é objetiva. Obedecer os mandamentos de Deus, não há espaço para questionar, não há espaço para subjetividade. Não, obedecer é obedecer, é seguir aquilo que Deus mandou fazer. Quem obedece ama, quem não ama, odeia. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ele vai falar aqui um pouco desse dinheiro, só descrevendo a caminhada de Jesus, né? E tantas coisas que nós podemos ver aí. E o apóstolo Paulo disse, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. E eu pergunto como conclusão, antes de perguntar, eu dizer assim, a humildade diante de Deus precede a honra. Você está disposto a se humilhar hoje diante de Deus? Quantos estão? Diga amém. Ou será que você precisa de cura hoje à noite, antes de se humilhar? Se você precisa, nós também queremos orar por você. Amém, queridos? Glória a Deus. Então vamos orar, fica de pé. Aleluia. Queridos, uma mensagem como essa nos leva para o céu, nos leva para a prosperidade, nos leva para uma vida além daquilo que já vivemos até agora. Pega esse brio da glória de Deus e viva com ela. Eu gostaria que você tirasse um tempo na presença de Deus agora para fazer uma reflexão sobre a sua vida. Quem é você? Quem está aí dentro? Qual tem sido o teu procedimento diário? Será que de fato você é filho de Deus? Você preenche o requisito de alguém que se humilha diante de Deus? Quem é você? Pergunte para você mesmo. E eu queria ver a tua sinceridade hoje. Você não precisa vir aqui à frente, mas a tua sinceridade te leva para o altar. Quando nós falamos assim, venha ao altar, não é porque nós queremos que você venha assim, é porque o altar é o lugar de sacrifício. Você vem sacrificar. Você sai do seu lugar e diz, Deus, eu quero sacrificar, eu quero melhorar. Olha, Senhor, eu percebi nessa mensagem que eu tenho muito que mudar. E você corre para cá, você se humilha, Ele está de olho em você, Ele que te sonda, Ele sabe tudo sobre você. Então, se tiver essa sinceridade toda, você está livre para vir para cá. Já tem uma pessoa aqui. Glória a Deus. Eu já estou aqui. Eu estou aqui aprendendo.